Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Zadra e hoje a gente vai trabalhar a organização do Estado. A gente vai trabalhar, na verdade, os dois principais pontos que sempre são cobrados em concursos, que é a parte de criação de novos estados e municípios e também a repartição de competência constitucional. Essa parte sempre gera muita dúvida entre os alunos e, normalmente, as pessoas acabam se confundindo. Por isso eu trouxe um esquema que eu acho que ninguém nunca mais erra, hein? Fica comigo aí que vocês vão aprender algumas dicas importantes. Então vamos lá. Quando eu falo em organização do Estado, eu preciso pensar como ele é formado, né? Organização política administrativa do Estado. E aí, o artigo 18 traz para mim a seguinte afirmação. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Isso não é novidade para ninguém. E é claro que isso aí não cai em prova. O que cai em prova? Isso aqui. Posso criar um novo Estado? Ou a estrutura, a geografia do Brasil, ela é imutável? Posso. O parágrafo 3º do artigo 18, ele vem trazendo as regras para modificação dessas fronteiras, modificação dessas divisas. E aí ele fala o seguinte para a gente. Os estados podem incorporar-se entre si, 2 vira 1. Subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros. Ou formarem novos estados ou territórios federais. E aí ele vem trazendo as regras. Como que eu vou fazer isso? Mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, vamos parar aqui e entender quais são os requisitos, então, para a formação de um novo Estado. O primeiro requisito é que a população envolvida seja consultada através de um plebiscito. Gente, quando a gente fala população interessada, eu não estou falando só da população que vai deixar de fazer parte de um Estado e vai ter um novo Estado, vai surgir um novo Estado. Eu não estou falando, se eu estiver falando de anexação, sai um pedacinho, por exemplo, de São Paulo, e esse pedacinho de São Paulo vira Minas. Eu não vou ouvir só a população mineira ou só a população daquela região que vai ser anexada. Eu preciso ouvir todo mundo para conseguir, assim, entender se realmente a população desses estados estão de acordo com essa modificação. Só que não basta só isso. Para que um novo Estado seja formado, ele precisa ser criado por lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Então, não basta os estados se conversarem, não basta um entendimento do governador. Não, eu preciso que depois desse plebiscito, depois dessa condição de procedibilidade, seja proposta e criada uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional e assim um novo Estado pode surgir. Aí muita gente pergunta assim, tá bom, e município? Pode-se criar novos municípios? Aí todo mundo já de antemão fala, claro que pode. Se eu pegar a divisão dos estados brasileiros em 1988, como que eles eram divididos e como eles são hoje, a gente vai perceber o surgimento de muitos municípios. Muitos municípios foram criados e o que mais gerou preocupação e problemas é que vários deles foram criados por interesses políticos e eles não tinham condições de se manter. Como os municípios são autônomos, eles têm uma autonomia financeira
eles têm uma autonomia administrativa e eles têm autonomia organizacional. Só que vários foram criados sem ter recursos necessários, recursos financeiros ou fontes de se buscar esses recursos financeiros para manter a autonomia administrativa. Então, para tentar sanar este problema, foi publicada uma emenda à Constituição que trouxe uma alteração para o parágrafo 4º. E o parágrafo 4º da Constituição veio e hoje possui a seguinte redação: a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Vamos parar aqui e vamos entender quais são os requisitos para os municípios, que, como vocês já conseguem, numa primeira lida, perceber, são maiores do que para a criação de novos estados. Olha só. Então, quais são esses requisitos? O primeiro deles, condição de procedibilidade, sem isso nada acontece, é consulta prévia mediante plebiscito. Então, eu preciso obrigatoriamente consultar a população dos municípios afetados. Da mesma regra que eu falei com relação aos estados, não basta perguntar só para parte da população, não basta perguntar só para um município, eu preciso envolver toda a população envolvida ou que vai ser afetada por essa decisão organizacional. Além disso, o que foi exigido foi um estudo de viabilidade municipal. Os municípios precisam fazer um levantamento da possibilidade da criação daquele novo município, para manter, ou para que ambos, se eu estiver falando de uma cisão, para que ambos os municípios possuam saúde financeira. Então, o estudo ele vai ter que apontar como que o novo município vai se manter. Ele vai ter que apresentar as fontes de recurso que vão ser levadas para aquele município. E aí, como consequência, esse município, né, se ele for saudável, ele poderá ser criado, ele poderá ser submetido ao plebiscito. Só que o município que perdeu uma certa parcela também tem que ter um estudo de viabilidade. Por quê? Porque aquele município, ele pode perder toda a sua fonte ou toda a sua forma de arrecadação. Eu preciso, então, ter 2 municípios saudáveis financeiramente. E só com esse estudo, comprovando a viabilidade, é que a gente vai fazer o plebiscito e, caso aprovado, o Estado vai publicar uma lei estadual. A lei é estadual. O Estado que compõe, do qual aqueles municípios fazem parte, vai editar a lei de criação do novo município. Só que tem uma pegada aí. Qual que é a pegada? Gente, essa lei estadual, ela precisa obedecer às regras e ela precisa ser editada dentro de um período que vai ser determinado por uma lei complementar federal. Norma constitucional de eficácia limitada. Eu dependo de uma norma infraconstitucional para conseguir exercer esse direito de criação de um novo município. Existe essa lei complementar? Não. Ué, professora, você não falou que de 88 para cá um monte de município foi criado? Falei.
Mas não tem lei complementar? E aí? Como que eles deram eficácia a essa norma sem a lei complementar? Depois de muitas provocações, muitos pedidos, muitas ADOs, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pedindo ao Congresso que criasse, que regulamentasse essa norma. O Congresso, em vez de criar essa norma, em 2006, ele aprovou uma emenda à Constituição, regularizando a situação de todos os municípios que estavam ou que tinham sido criados até então. Com isso, esses municípios foram devidamente regularizados, normatizados, só que a gente continua sem a lei complementar. Eu preciso dessa lei complementar para saber o período que a lei estadual vai determinar e para saber quais são as regras para a publicação do estudo de viabilidade municipal, que aqui se exige ser feito na forma da lei. De qual lei? Da Lei Complementar Federal. Então, o que a gente tem hoje é uma continuidade da omissão do Congresso na regulamentação da matéria, mas o que passou, o que já foi criado, o que já foi legitimado pela emenda à Constituição, continua a valer, ok? Então, essa é a regra, né, geral para a criação de estados e de municípios. Agora, a gente vai começar a trabalhar, gente, com... Opa, passou um a mais, desculpa pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. A repartição de competências. O que é isso? Vamos lá, tirar os rabiscos aqui para a gente poder rabiscar mais. O federalismo brasileiro, ele surge com a Constituição de 1891 e a gente tinha até então o Estado unitário. Com a Constituição de 1891, a gente divide o país, né? A gente cria as demais estruturas políticas, os demais entes políticos brasileiros. Só que, como que foi feita o surgimento do nosso federalismo? Ele foi centrífugo, ou seja, foi de dentro para fora. Como ele foi de dentro para fora, e como a gente já tinha, né, esse Estado unitário, o que a gente vai perceber é que mesmo que vários autores defendam um federalismo simétrico, ainda existe uma preponderância de competências atribuídas à União. E aí, pessoal, o que a gente vai entender como regra para definir de quem é a competência para fazer o quê? Foi que a nossa Constituição adotou o princípio da predominância do interesse. Esse é o princípio norteador de todas as regras de repartição de competência previstas na nossa Constituição. O que a gente vai entender é que mesmo com essa predominância, né, como a gente vai ver um maior número de competências atribuídas à União, então defende-se que há um federalismo assimétrico no Brasil, apesar de que tem autor que fala que é simétrico, tá? Mas ele é claramente assimétrico. O que a gente vai entender é que essa repartição foi feita de forma horizontal. A ideia aqui é que todos os entes estivessem no mesmo patamar, cada um com a sua competência. E aí, né? E aí de novo, falei e aí duas vezes, né, gente? Desculpa. O que a gente percebe é que a gente tem uma definição muito clara do que é competência da União, o que é competência dos municípios, e a gente atribuiu, a Constituição atribuiu uma competência residual, subsidiária para os estados. O que não está definido que é competência da União, o que não está definido que é competência dos municípios, é competência dos estados. Competência residual, ok? Mas, quais são essas competências? Aqui que o bicho pega. Vamos lá.
A nossa Constituição, ela dividiu, né, a gente tem aqui atribuições de competências administrativas e competências legislativas. Quando a gente fala em competência administrativa, são as competências ligadas à gestão, à organização do Estado. E as competências legislativas, por outro lado, são as competências ligadas à possibilidade, à capacidade, à competência, que é o melhor termo que a gente tem, para criar leis acerca de matérias específicas. Como eu falei, a gente tem uma predominância de interesses ou, né, uma predominância de competências atribuídas à União. E aí eu dividi nesse quadro, eu criei um quadro com uma estrutura para facilitar a vida de vocês. Desse lado de cá, a gente vai ter as competências da União. A União, ela vai ter competência exclusiva e privativa, tá? E aqui a gente vai falar das competências atribuídas aos outros entes da federação, que vão ser divididas em comum e concorrente. Vamos começar a analisar com muita calma cada uma dessas competências. A primeira competência é a chamada competência exclusiva. Essa é a competência administrativa da União. É a competência da União de gerir, de organizar estruturas nacionais. Um exemplo muito claro dessa competência administrativa é emitir moeda. A União, ela não pode, né, pedir para um outro ente da federação emitir moeda. Esse é um ato dela, exclusivo dela. É um ato indelegável. É um ato, e todos os atos constituídos ou entendidos como exclusivos estão previstos no artigo 21. Mas eu falei que eu ia passar umas dicas para vocês, né, gente? Vou passar. Olha só. A competência exclusiva começa com uma vogal. Então, opa, pulei aqui, gente, desculpa. Opa, voltando. Aqui. Deixar até aqui para não termos esse problema de novo. Ela é uma competência exclusiva. Começa com vogal, certo? Ela é exclusiva, ela é administrativa. Vogal, vogal, vogal. Beleza? E ela é indelegável. Vogal, certo? Só temos vogal aqui. A competência exclusiva, ela é uma competência administrativa e ela é indelegável. E eu vou dar uma outra dica para vocês. Se a gente pegar o artigo 21 da Constituição, vocês vão ver que todos os incisos começam ou tem no início um verbo. Emitir, celebrar. Isso tudo, todos eles vão começar com verbo. Então, as competências administrativas começam com verbo e a exclusiva é indelegável, da União. A outra competência da União é a competência privativa. O que é competência privativa? É uma competência legislativa. É a competência de criar leis. E essa competência é uma competência que a União, ela pode sim delegar para um Estado. O Estado, ele pode legislar sobre matéria privativa da União? Pode, desde que haja uma lei complementar. Tá, professora? Dica. Como que eu vou gravar isso? Tem um monte de inciso, a gente fica desnorteado, chega na hora da prova, a gente não sabe o que fazer. Então, vamos lá. Privativa, consoante, certo? Competência legislativa, consoante, certo? E delegável, consoante,
certo? Toda vez que a gente falar de competência legislativa, a gente vai falar de áreas do direito. Não tem verbo aqui. Quando eu falo de competência privativa, eu vou falar de uma competência legislativa delegável por lei complementar, somente por lei complementar, e para tratar de matérias do direito. Quais matérias são essas? Civil, são várias, tá, gente? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e direito do trabalho. Então, essas são as competências da União. Só da União, ok? Exclusiva administrativa, privativa legislativa. Exclusiva indelegável, privativa delegável, ok? Por lei complementar. E agora a gente vai analisar as competências comuns e concorrente. Presta atenção aqui. Gente, eu vou usar uma piadinha terrível que eu escutei uma vez de um professor. E isso ficou na minha cabeça e me ajuda a lembrar, me ajuda a fixar. Mas sabe aquelas piadinhas assim que, tipo, não são boas? Pois é, não é boa, tá? Já vou antecipar. A competência comum, ela é uma competência que vai trazer todo mundo. Ela vai ser comunicípio. Comunicípio. Tá? Ridículo, né? Eu sei. Mas vocês não vão esquecer, acredite em mim. Além disso, eu vou até apagar aqui para não ficar muito registrado, tá, gente? Que vergonha, piada ruim. Além disso, todas essas competências estão previstas no artigo 23 e é uma competência administrativa. Olha só, não falei que competência administrativa começava com verbo? Se eu for no artigo 23, o que eu vou achar aqui? Verbo, zelar pela Constituição. Todos os entes da federação têm que zelar pela Constituição. União, estados e municípios. Então, eu vou incluir aqui, nessa competência administrativa, nessa competência de gestão, de ação, todos os entes da federação. E eu tenho também a competência concorrente. A competência concorrente, ela é uma competência legislativa. E essa competência legislativa não tem no município. Nessa competência legislativa, eu vou permitir que União e Estados legislem sobre uma mesma matéria. Que zona! Como? Como isso é possível? Simplesmente pelo seguinte motivo. Lembra do princípio e da predominância do interesse local? Aqui eu vou exigir que a União crie regras gerais. E os municípios, deixa eu passar aqui, criem normas específicas. Então, eu vou criar as regras gerais, por exemplo, com relação ao regime previdenciário. Só que o município, ele pode criar, dentro das suas condições, as normas previdenciárias dos seus servidores. Direito urbanístico, as normas gerais são criadas pela União, né? Só que normas específicas, locais, atender às adequações, às necessidades de cada cidade em matéria urbanística, compete aos estados. Então, quando a gente fala de direito, de competência concorrente, eu estou falando que o estado vai legislar sobre matéria específica e a União vai legislar sobre matéria geral. Eu ia passar, mas eu acho que tem... Então eu vou voltar aqui, tá, gente? Peço desculpa para vocês, mas eu acho importante. O que eu ainda quero falar aqui? Tem
esse termo é utilizado. Vocês podem colocar no Google, vocês vão ver que vários professores utilizam como forma de fixação. O Leniel Stenck, ele até fez uma crítica criticando esses mecanismos de memorização, só que se a gente está falando de uma prova que vocês têm um mundo de coisa para estudar, isso ajuda e eu não vejo problema nenhum e por isso eu trouxe para vocês. Quando a gente for falar de competência concorrente, que sempre gera dúvida, vocês vão lembrar de PUTEFO. O que é PUTEFO? Direito penitenciário, urbanístico, econômico, financeiro e orçamentário. Essas são as áreas do direito, essas são as áreas que compete a União legislar de matéria geral e os estados legislar sobre matéria específica. Professor, o que acontece se a União não tiver nada, nenhuma norma geral sobre essa matéria? Se a União não tiver nenhuma norma geral sobre essa matéria, aos estados é permitida a criação de uma norma que vai ser primária, norma geral, e regulamentando de forma secundária as características locais. O Estado tem total competência, através da competência concorrente, de criar essas normas totais. Tá, professora, mas a União depois entendeu que ela estava omissa e ela foi lá e cria a norma geral. O que é a lei estadual? Toda lei que se contrapor à norma federal, ela fica suspensa. A gente vai manter a aplicação da lei federal e suspender a aplicação das normas estaduais sobre matéria geral. Professora, por que suspender e não simplesmente tirar a validade daquela norma, né? Ou simplesmente anular? Porque se por um acaso a lei federal for questionada e for julgada inconstitucional, eu não preciso editar uma nova lei. Eu simplesmente volto a aplicar as medidas ou os artigos que tinham sido suspensos por contrapor a norma federal. Ok? Agora sim a gente pode passar. Quando eu falei de normas ou de competência privativa, eu disse que a União ela pode delegar essas competências. Mas quais são os requisitos para que ela delegue essas competências? O primeiro deles é que ele precisa ser feito por lei complementar. A outra questão é que a lei complementar que delegar essa competência, ela vai dispor especificamente sobre o quê? E ela não pode ser sobre uma matéria geral, ela vai ser sobre uma parte, uma questão pontual. A União não pode falar assim, a partir de agora todas as matérias relativas a direito civil vão ser legisladas ou vão ser de competência dos estados. Não, ela não pode fazer isso. O que ela pode fazer é, por exemplo, em matéria de regras para o casamento de pessoas do mesmo sexo, o Estado pode legislar. Tudo bem. Um ponto, uma questão, tá? Aí ela pode delegar, mas só dessa forma. A outra coisa, a outra regra, né, que na verdade é uma regra implícita, é que eu não posso dar preferência para um Estado em virtude do outro. Se eu delegar a competência para legislar sobre uma matéria, essa competência vai ser dada a todos os Estados-membros, não só a um ou outro. Eu não posso beneficiar, eu não posso priorizar nenhum Estado ou Distrito Federal. Ou é para todo mundo, ou é para ninguém. Bom, por hoje a gente termina e na próxima aula a gente vai ver processo legislativo.